Muito bem, estamos ao vivo, não é? Conversando aqui, mais um Tá em Alta Podcast. Nós iremos trocar uma ideia aqui, um bate-papo, uma resenha muito da hora aqui, que hoje nós iremos conversar nessa não série. Deixando de ser Tá em Alta, mas a gente vai entrar hoje num assunto mais tenso, que não deixa de ser atual e que precisa ser falado, né? Com certeza. Que é política, vamos falar disso. Vamos falar sobre política. Né? Nesse momento aí, teve as manifestações, não é? Mas hoje o nosso objetivo aqui é conhecer, né? Hoje o nosso convidado aqui que aceitou estar com a gente aqui no Tá em Alta Podcast. A gente vai falar sobre vários assuntos, assim, desde esse que a gente acabou de citar, até outros aí um pouco mais polêmicos aí, né, Celso? Exato, e vamos tentar trazer aqui ao nosso telespectador como é que a gente fala? Vamos tentar descascar, chegar no miolo do assunto. Exatamente, não é verdade? Exatamente. Não, e já de antemão aqui, já gostaria de apresentar, né, o nosso convidado aqui, que está com a gente hoje aqui no Tá em Alta Podcast, exclusivo Tá em Alta Podcast. Esse podcast está sendo transmitido exclusivamente pelo Tá em Alta Podcast. Está com a gente aqui Aníbal Bianchini. Ele tem uma história sensacional aqui na cidade de Maringá. Exato. Enfim, tem vários projetos, está como candidato a deputado estadual e hoje vai estar conversando. A gente prometeu aqui não pegar leve, então a gente não vai pegar leve aqui. Mas, Aníbal, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Celso. Obrigado, Altair, toda a equipe do Tá em Alta. Eu agradeço e a gente tem que realmente aproveitar, nós que estamos aí candidatos a deputado estadual, é difícil ter um espaço para a gente poder passar as ideias. E poucas pessoas sabem a atuação de um deputado, os desafios, até onde ele pode ajudar. Então, agradeço muito essa oportunidade. Eu sei que quem está acompanhando vai ficar aí muito feliz de poder ter esse conteúdo. Legal. Eu acho que a gente até podia começar daí. O que você acha, Altair? Bora? Vamos falar um pouco sobre o que um deputado federal faz. Estadual. Perdão, deputado Mas se estadual. quiser falar do federal também, a gente fala. Vamos falar do estadual e aproveita e já coloca umas diferenças aí para nós, por favor. Falando de uma forma assim, bem simplória, o deputado estadual ele é como se fosse um vereador em Curitiba. Tá. Então ele vai fiscalizar, vai criar leis. Uma coisa que hoje, acho que no Brasil inteiro está precisando é revogar leis. Okay. A gente vê muita lei antiga. E a gente, quando fala em criar leis, já tem que pensar... Hoje tem muitas empresas saindo do Paraná, saindo do Brasil, porque novos modelos de negócios, através dessas startups, essas new techs aí de finanças, esses bancos virtuais, às vezes eles precisam de certas legislações que ainda não tem. Okay. E aí, como aconteceu com aquelas bicicletas que tinham espalhadas pela cidade, sim. A própria Uber enfrentou aí muitos problemas. E aí o que acontece é isso, você tem uma situação onde precisa então adequar essa legislação, revogar leis antigas, e tem a questão do plano plurianual, né, que é o governador, ele vai apresentar para a Câmara dos Deputados como ele pretende gastar o dinheiro público, seja na educação, na saúde. E aí passa para a Câmara dos Deputados fazer análise e aprovação. Então, é aquele que até quando eu tive no Tá em Alta, né, antes da campanha, eu comentei de muitas vezes a gente questiona o poder público. Por que está investindo tanto em turismo e tão pouco em tal área? Então, esse é um papel legal, por isso que os setores têm que ver qual deputado representa eles de verdade para poder brigar por mais recursos nas suas áreas específicas. Lembrando que o governo do estado, ele tem um grande papel importante quando a gente fala de segurança pública, que é praticamente algumas cidades como Maringá tem guarda municipal, mas a maioria das cidades não tem e é uma atribuição do estado. Então, manter efetivos, concursos, as frotas, manutenção, própria parte de saúde, né? Tem os hospitais estaduais, as universidades estaduais, toda a parte da educação. Então, segurança pública, educação e saúde são três partes principais que eu falo, cada deputado, candidato, né, ou deputado, ele tem a sua área onde ele quer atuar mais, né? Mais ao lado dos empresários, mais ao lado das universidades, mais ao lado de programas assistencialistas, mas tem essa questão de até onde ele consegue ir.
Ok. Porque algumas áreas vão ser mais competência de um deputado federal, né, como também de um senador. Então você tem que saber até onde dá para ir. E eu vejo que o deputado estadual é uma área muito técnica. Tá. A pessoa, eu tenho, por exemplo, formação em direito, mas não foi o suficiente. Eu também fui em São Paulo, estudei no Renova Brasil, já fiz especializações na área de gestão pública para que consiga entender isso, não só do estadual, mas das outras áreas, a gente sempre saber ao que nós estamos nos candidatando. E eu gosto de um exercício que a gente sempre pensa assim, pô, hoje é dia 23 de janeiro, dia 1º de janeiro de 2023. Então, eu sou um deputado estadual eleito. Como vai ser meu mandato? Como que eu montei minha equipe? O que eu pretendo nesses 4 anos que vão se iniciar? O que eu pretendo entregar para as pessoas? Então, eu acho que isso é muito legal para a gente, de fato, ter um diálogo com o eleitor e não ter promessas vazias. Né? Então, a gente às vezes se preocupa só com a campanha e chegar lá. E, às vezes, como eu falo, na política só boa intenção não basta. Às vezes você tem que realmente ter o know-how ali, um conhecimento, e tem que ser muito rápido. 4 anos passa muito rápido. A gente vê candidatos falando que 4 anos não dá para fazer nada. Eu falo, rapaz, se você acha que 4 anos não dá para fazer, então vai fazer outra coisa, porque você já tem que saber o que você consegue fazer e entregar para a população. E uma parte também muito importante do deputado é fiscalizar. Né? Então, ver se realmente o plano, as verbas que foram propostas para cada área estão chegando, né? E se o serviço público está sendo prestado de forma adequada aí, dentro do que o contribuinte espera. Legal, legal. Cara, a gente teve aí, eu não sei quando o pessoal vai estar assistindo esta gravação, mas hoje nós tivemos as manifestações do dia 7 de setembro. Exato. Né, que foi grandiosa aí em todo o Brasil. E nós vimos que você participou. Eu queria saber se teve alguma polêmica, enfim, você se identifica com as pautas? Poderia falar para a gente um pouco dessa questão da manifestação? A gente sempre, quando fala, pede para o pessoal ir para a rua, né, gera aquela insegurança. Nossa, será que vai ter uma tomada de poder, uma coisa assim? E a gente percebe que esses movimentos são muito importantes para reforçar o que as pesquisas mostram diferente, né? A aprovação que o governo está tendo, né? E quantas pessoas realmente estão dispostas a ir para a rua, se expor, ter esse apoio público. As pautas que são o quê? A gente fala assim, qual outro candidato que tem levantado a defesa da família, né? A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, o nacionalismo, né, que é o patriotismo, porque o Brasil ele é quase inteiro composto por imigrantes. Então tem desde japoneses, alemães, italianos, africanos. Então a gente é uma população de pessoas que na maior parte não nasceram, né, os ancestrais não nasceram aqui. Né? E aí você precisa levantar esse sentimento de que a gente pertence a esse país para que a gente possa realmente crescer como nação. Hoje a gente está comemorando 200 anos de independência. E nesses 200 anos eu falo que a nossa democracia é muito jovem. A gente está na 6ª Constituição Federal, mas a nossa democracia em si, né, essa participação, hoje você consegue conversar com as pessoas sobre política. Até 10 anos atrás, você ia falar com alguém de política e falava, isso aí é coisa chata. Política é religião pra mim, eu não discuto. A galera falava muito isso, né? E a gente precisa aprender, inclusive, a dialogar, né? O diálogo, ele não é um só falando. Você precisa aprender a ouvir uma opinião contrária e conseguir construir um diálogo em cima disso. Isso é muito rico em qualquer debate, em qualquer situação. Então, inclusive para a construção de uma democracia. E hoje a gente está vendo muita intolerância, né? De todos os lados, porque o país está dividido. Né? E essa insegurança atrapalha todo mundo, essa segurança atrapalha o comerciante, porque a economia é um ciclo. O cara que deixa de comprar um imóvel, porque ele está esperando ver aquele medo, será que o Brasil vai virar uma Venezuela, né? Vai ficar igual a Argentina, que está um caos ali.
isso gera uma crise econômica por conta da própria política, né? Essa insegurança. E aí o cara que deixa de comprar um imóvel, é o corretor que não ganhou a comissão, é aquele lucrinho que cada um vai tendo, que vai do cara que comprou o imóvel até a pessoa que vende pastel na feira. Todo mundo sente com isso, porque as pessoas sentem em cima do dinheiro, o dinheiro para de circular e todo mundo paga o preço. Então hoje foi uma manifestação, vocês viram aí cenas por todo o Brasil, né? Lá no Rio de Janeiro teve mais de 10 minutos, né, de moto passando e as pessoas realmente indo. Manifestações pacíficas, você via crianças, via pessoas de todas as idades, né? Normalmente usando a bandeira do Brasil, as cores do Brasil, que até algumas pessoas de esquerda falam assim, nossa, agora a bandeira do Brasil virou patrimônio de quem é da direita, eu não posso mais usar. Eu falo, cara, todos deveriam usar. O que a gente não deveria é ser obrigado a usar uma bandeira vermelha e aceitar pessoas queimando a nossa bandeira em festivais públicos, pisando na nossa bandeira em festivais públicos. Então, assim, acho que não é uma pauta de direita ou esquerda. Isso aí é algo de nacionalismo, de você olhar para a bandeira e se sentir representado por ela. Legal. E, cara, você já foi trazendo aqui os assuntos assim, a gente vai por tópicos. Você já foi candidato a prefeito, né? Também foi candidato a vereador e tudo mais. E agora está como candidato a deputado estadual. Tem algumas coisas que você defende mais. Quais são essas Muitas pessoas, quando ouvem Aníbal Bianchini, já lembram do meu avô, que foi uma sumidade no que se fala de sustentabilidade, em respeito à natureza. Né? E meu avô fez arborização aqui de Maringá e fez sua luta inteira aí defendendo o agronegócio e o verde, né? Esse respeito aí pela natureza. Eu já venho numa linha também nessa área mais voltada à educação, principalmente essa educação profissionalizante. É por isso que eu montei até o Instituto Bianchini, em homenagem ao meu avô, e a gente está sempre defendendo aquela educação voltada ao aprender, a gostar de aprender, com empreendedorismo, com educação financeira, voltada para o mercado de trabalho, né? Aquele caminho que, assim, a gente não deveria ficar ensinando o nosso jovem só a estudar para passar no vestibular. Então, quando eu fui candidato a prefeito, eu fiz um plano de governo que ele foi uma jornada para futuros prefeitos da Universidade de Colômbia. E aí essa jornada eu pude ter grandes gestores públicos como secretário de Saúde de São Paulo, secretário de Educação de Teresina, onde tinham cases reais de sucesso na administração pública. E a gente pôde propor para Maringá o que tinha de mais moderno, né, em termos de gestão. E agora, candidato a deputado estadual, a gente fez o mesmo processo. A gente está elencando pautas, né, como a nossa área de atuação como deputado estadual é muito limitada. Por exemplo, a gente vai falar de fiscalização. Você acha que um deputado com seus assessores, que tem que estar em eventos de inauguração, que tem que estar toda hora presente na comunidade, ouvindo as pessoas, reunião com o governador, reunião com os prefeitos, ele consegue ter uma fiscalização efetiva? Aí surge aquela questão do observatório social, né? Por que esse deputado não usa seus recursos, seu gabinete, para trabalhar em parceria com observatórios sociais, que ele não possa ser um entusiasta de pegar as prefeituras? Não tem toda a cidade do Paraná que tem observatório. Maringá teve o primeiro observatório do Brasil. E os outros municípios? São quase 400 municípios no Paraná. Então a gente precisa dar apoio, porque esses observatórios, como eles têm normalmente uma atuação mais municipal, às vezes tem casos que eles chegam a sofrer pressões até dos prefeitos, vereadores, porque eles estão de fato fiscalizando. E eles não têm, vamos dizer o termo certo, não tem rabo preso com ninguém. Então eles podem fiscalizar à vontade e eles precisam ter apoio dos deputados para poder fazer esse trabalho em segurança, sem perseguição política. Então, essas são algumas das áreas onde a gente consegue atuar, né, de forma eficaz, e eu não vejo ninguém propondo isso, né? Nem sequer cita observatório social
nas suas pautas e propostas. Então, lá no meu site, a gente colocou para agricultura, né? A gente tem projetos lindos aí de agricultura familiar, que visa aí ajudar o pequeno produtor, né? O pequeno produtor rural, ou ele está dentro de uma cooperativa, ou ele está lascado, porque ele não tem controle sobre câmbio, sobre o preço dos insumos. A gente viu aí em menos de um ano um preço de um veneno, né, que passa de algum produto que é regular para os próprios adubos de regulagem de solo, chegaram a subir às vezes 300% o preço. Nossa. E aí as cooperativas ainda têm força ali de negociação, os grandes produtores, mas e o pequeno? Quem que está preocupado com eles? Então assim por diante vai indo. Na própria educação, onde a gente tem mais propostas, porque depois da pandemia a rede estadual já tinha uma grande crise, e aí, principalmente de infraestrutura, colégios que estão aí com goteiras, com obras que precisam ser feitas, e também aquela questão de você ver como está o professor diante disso, né? A gente teve aí um ensino remoto, que muita gente não teve nem acesso à internet e não conseguiu acompanhar, então você ter a situação do professor, dos salários que estão defasados, de várias situações que são voltadas para a capacitação desses professores, cuidados dos professores, a saúde mental desses professores e também como que está a qualidade do ensino, né? Porque vamos falar até aqui de Maringá, né? Maringá tem um ensino municipal que é referência nacional, e aí que são os 5 primeiros anos. Quando vai para a rede estadual, cai muito drasticamente. Então, a gente precisa conseguir pegar e transformar esses colégios estaduais, como o próprio colégio JK aqui em Maringá, Sim. que ele é um colégio referência. Então, a gente pegar, por que é referência? Então, vamos tentar replicar esse modelo em outros. Mas isso é atuação de quem? A gente consegue, como deputado, estar presente, estar dando suporte, atuar junto com os núcleos de educação. Então, essas são algumas das pautas e propostas, né? A própria energia solar. Hoje, né, todo mundo que trabalha está sofrendo com o preço da energia. Sim. E a gente tem essa energia solar que era para vir como uma coisa, além de não agredir o meio ambiente, a energia solar era para poder baratear, e aí está todo mundo querendo tributar, aumentar o preço, aumentar o custo, sendo que ela veio para diminuir, né? Então, a gente precisa realmente ter deputados que estejam preocupados, que consigam acompanhar o que tem de mais moderno em tecnologias. A gente fala em energias renováveis, mas hoje tem até energia que limpa, que é a energia feita através de finalização de resíduos, né? O tratamento do lixo. O tratamento do lixo é uma questão que abala o mundo inteiro. Uhum. E aí você olhar para o lixo hoje só como aterros sanitários e coisas, lugares para serem armazenados, isso é um absurdo hoje em dia, é retrógrado total e vai prejudicar o hoje, o amanhã, né, as próximas gerações. Então, a gente já vê países tendo soluções para o lixo, gerando energia, gerando emprego. Né? Então, esses temas que a gente precisa levar para a Assembleia Legislativa do Paraná. Legal. Eu até tenho uma dúvida aqui, porque teve o debate político esses dias na Band, né? Aí me chamou a atenção em particular o plano de gestão, sei lá, do Ciro em relação à educação, porque ele fala com os olhos cheios do Ceará, ele é, né, governador lá, e como se fosse, sei lá, um pedacinho do céu a educação lá, e se tornou referência no Brasil inteiro. E me aprofundando um pouco mais, ele até mesmo fala sobre tirar a questão do giz, do quadro das escolas, de trazer uma educação mais moderna pro Brasil, né? Ele falou a nível de Ceará, mas a gente está falando do Paraná. É da sua competência como deputado estadual trazer à luz isso, pelo menos, essa ideia de uma educação mais moderna, com talvez as crianças tendo acesso a um notebook? Eu não sei o quão possível seria isso. Então, a gente precisa... você pegou o ponto crítico, que é o quê? A gente tem um pacto federativo. Então, eles decidiram, já foi aprovado a nível nacional, o novo ensino médio. Então, isso já está aprovado e a partir do ano que vem
vai começar a ser implementada. Aí o que acontece? Cada estado tem uma realidade. Cada município tem uma realidade. Então, o papel do deputado estadual vai ser em como conseguir implementar isso. Porque, exatamente, a gente precisa ter uma educação mais moderna, né, espaços makers, onde os jovens possam ter um local, como a gente vê as incubadoras tecnológicas, espaços de inovação, né, e que não fique só aquele modelo retrógrado do GIS, do quadro, usar gamificação na educação. Só que aí tudo isso é muito lindo. Né? A gente começa daí a olhar. Tem municípios como Maringá que tem verba até para cogitar fazer uma prainha de 430 milhões. Mas você pode ter municípios, como acontece na maioria, que ele mal e mal arrecada para pagar a conta da prefeitura que já tem, os servidores que já tem. Então, quando você cria algo pensando no Brasil inteiro, é uma complexidade gigante, igual agora o novo piso dos enfermeiros. Nossa, eu ia trazer agora essa pauta. O novo piso é totalmente justo, né? Como deveria também subir para os professores. Só que aí tem essa questão da aplicabilidade. Então faz a lei, ok. Depois você tem que ver de onde que vai sair esse dinheiro, de qual parte do orçamento vai ser ajustado para ter esse dinheiro. E aí tem que ver, esse dinheiro vai vir todo federal, vai vir parte estadual, é do próprio município. Quem que tem que adequar? Qual que é o caminho que eles trilharam? Porque eu sei que isso está em aprovação há muito tempo, né? Sim. Esse projeto vem de anos aí em aprovação. E esses aspectos foram analisados antes do Barroso parar, né? Porque tá suspenso, se eu não me engano, certo? O piso. Eles estão brigando para conseguir agora sair o decreto. Porque primeiro vem a lei. Vinda a lei, depois tem que ter um decreto que regulamente como vai funcionar. Então, depois que a gente decidiu que subiu ali para 4.700 o piso do enfermeiro, a lei surgiu, tem que fazer. E agora que a gente vai discutir como fazer? Caramba! É um absurdo, mas acaba sendo assim. Eu lembro que eu acompanhei a primeira conquista legislativa que eu acompanhei foi aqueles casos dos parklets, né? Aquelas ilhinhas de madeira que ficam em áreas de alto fluxo para as pessoas poderem usar banco ali. E aí é exatamente o que você falou. Primeiro sai a lei para aprovar que aquilo pode ter no município. Aí sai a lei, todo mundo comemora, opa, vitória, saiu a lei. Aí o empresário vai lá e fala, bom, quero pôr um parklet então aqui no meu estabelecimento. Mas espera aí, já saiu o decreto? Quer dizer, depois ainda tem que sair um decreto que explique, por exemplo, dentro dos órgãos, onde que você vai ir? Você vai na Secretaria de Mobilidade ou você vai na Secretaria... Entendeu? Então tem que explicar para cada lugar, para cada estado, para cada município, que é o que eu falo do novo ensino médio. Né? Hoje você tem um novo ensino médio aprovado, vai ter. Agora, como que ele vai ser implementado em cada estado, em cada município? Então, nos estados vão ser os deputados estaduais que vão poder levar essas discussões para que a gente consiga aproveitar. Lá está previsto, na lei, muita coisa boa. Né? Então, de inserir finalmente uma educação financeira, empreendedorismo. Agora, como que vai ser a qualidade disso? Vai ser igual o inglês que a gente teve na escola, que todo mundo tem na grade, mas ninguém sai falando? Né? Então, a gente precisa realmente poder construir um sistema, né, que a gente consiga atrair. E as escolas, vamos falar aqui do Paraná, né, você falou no caso do Ciro, é nacional. Mas o Paraná ele tem uma vantagem que é um governo que modernizou muito. Então, ele priorizou essa modernização. Então, hoje nas escolas públicas estaduais, é muito comum você não ter falta de computadores, dessa parte de tecnologia, porque o governo investiu muito nisso. Dentro das casas, não, mas nos locais de escola, né, das bibliotecas, eles têm estado bem equipados. O que tem faltado é infraestrutura mesmo, né, colégios que estão muito antigos, precisando de reformas, de obras do governo, e isso o deputado consegue atuar fiscalizando e cobrando o governo. Um deputado nunca constrói nada, ele não consegue executar, por isso que é um legislativo. O executivo é o governador, mas aí ele vai conseguir estar cobrando o secretário do governador, o próprio governador, para que uma escola seja reformada, um teto trocado, até as vias de acesso, né? Às vezes tem buraco, falta um asfalto.
E aí tem que ver onde entra a parte municipal e onde entra a parte estadual. Legal, legal. Aníbal, vou falar para você. Cara, você é um cara que defende aí o agronegócio. Queria saber de você. O que você tem para o agronegócio? Né? De questões práticas ali. O que você imagina na sua atuação aí para essa área aí do agronegócio? O agro, minha visão que eu tenho no Brasil, ele tem as cooperativas, que é um sistema que o Brasil é referência internacional. Então, você tem que atuar hoje em duas frentes, pensando no pequeno produtor, que é aquele feirante, que é aquele que faz parte dos programas de agricultura familiar, né, que consegue produzir para entregar para uma escola, né? Hoje tem esses convênios, então toda essa parte de segurança alimentar. Você tem hoje os CEASAs, né? Quem não sabe, os CEASAs foram feitos no período de guerra, que ele era uma estratégia realmente de poder manter o abastecimento de alimentos, e hoje alguns CEASAs estão perdendo muito incentivo, força, e isso também prejudica o produtor, porque o CEASA é uma fonte de distribuição de alimentos, né, rápida e fácil. Mas o CEASA é privado? Ele tem um sistema que é mantido na maior parte pelo Estado. Tá. Né? Então hoje o Estado não tem investido muito no CEASA, e isso também acaba atrapalhando um pouco o produtor, né? Acaba tendo um custo muito alto, é igual você falou, é privado, é particular. Então, ou vira particular de vez para que a iniciativa privada tome a frente, ou o Estado realmente faça a sua parte de conseguir prestigiar e incentivar para que possa... Porque o pequeno produtor é uma fonte fácil de distribuição. Né? Se o cara tem a produção e não tem como escoar, então a gente tem propostas nessas áreas, principalmente de então fortalecer o cooperativismo, né? Eu acho que é um modelo fantástico, né? Só que acaba que as grandes cooperativas chegam um momento que elas estão tão grandes, né? A gente tem aqui Cocamar, Coamo, que elas estão competindo a nível internacional, estão numa proporção gigante, e às vezes o pequeno produtor acaba já não conseguindo, né, ter uma representatividade grande ali dentro. Então ele precisa, aquele que escolhe por não entrar numa cooperativa, ele também tem que ter alguém preocupando de como que estão as vias de acesso, como ele vai escoar o produto, como que ele consegue ter uma redução fiscal, às vezes, para poder ser competitivo. Né? Então a gente... Legal. E levar isso, por exemplo, poder levar conhecimento para que eles consigam também se organizar. Isso não seria um papel de um deputado, qualquer cidadão poderia fazer, mas quem está ali deveria realmente ajudar a levar conhecimento para o produtor, tudo que a Embrapa tem, tudo que o IDR, né, que era o antigo Emater, como que se organiza em associação, como se organiza em cooperativa, porque muito produtor, às vezes, não está participando de um sistema desse, simplesmente porque não tem conhecimento do caminho, por onde fazer e como fazer. Legal. Cara, uma das coisas assim que eu conheço você é um cara que é cristão, né? Enfim, tem defendido essa pauta da família. Hoje, dentro do Congresso, dentro dessas áreas onde faz as leis, né? Existem várias leis que vão contra a família, né? Leis de ideologia de gênero, várias leis ali que estão querendo, que vai prejudicar essa cultura cristã, esse legado cristão. Você, como cristão, você tem algo ali para poder impedir, enfim, como que você vai lidar com essas pautas aí? Esse é o apelo que eu deixo, porque a gente precisa escolher bons deputados federais para que eles possam, porque ali é o primeiro nível de barreira, onde eles possam barrar esse tipo de leis que estão toda hora sendo propostas, principalmente por governos de esquerda, onde querem realmente poder pôr doutrinação de gênero. Então a gente precisa ter bons representantes lá na parte federal, porque uma vez que passe por lá uma aprovação desse tipo, ainda dá para os deputados estaduais conseguirem barrar, né, que é o que eu falo do nosso pacto federativo. Os estados, os municípios, eles têm uma autonomia também para poder não aceitar certo tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa ter políticos que defendam a família, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, e às vezes as pessoas não levam isso a sério. Falam, não, desde que eu nasci é assim, todo mundo pode ir ali na igreja e cada um escolhe a sua religião, mas a gente está vendo nos países vizinhos
pessoal queimando. O próprio caso ali de Curitiba, do vereador que entrou lá e fez um manifesto dentro da igreja. Né? Então são coisas que a gente vai achando que nunca vai acontecer e de repente é tarde demais. Então por isso que a gente pede um senso de urgência. Né? Hoje eu até vi, a gente publicou a foto da manifestação e já teve um comentário ali que a gente colocou que o nosso país está em perigo, né? E aí falou, que absurdo, né? O Brasil é muito maior que isso. É esse tipo de receio que a gente tem. Porque se a gente não cuida do que é o nosso, uma hora alguém vem e toma. Então a gente precisa, como é uma democracia, se a maioria quer eleger candidatos que vão lutar pela família, pelos bons costumes, a gente precisa ter essa união para que continue funcionando assim. Legal, legal. Não, interessante, cara. Interessante, inclusive, a galera tá perguntando aí, Celso? Não, ainda não. Mas assim, eu vou falar para você, tu falou ali educação, tu falou também do agro, tá falando agora dessa parte cristã ali. Os estudantes, né? Ser jovem e tal, o que teria ali para essa galera aí? Deixa eu até emendar, porque a gente falou um pouquinho sobre a questão da educação aqui agora. Mas veio no ar aqui. A Simone também estava falando sobre uma proposta do jovem receber durante o período que ele estiver estudando e no final ainda ganhar uma compensação ali de R$5.000, virou até meme, né? Sim. Questão, você compra um carro ou um celular, isso é viável? Qual que é a viabilidade disso? Porque eu fiquei pensando, por que não fizeram isso aí, né? Celso, tem muitas pautas que são discutidas, até como um salário mínimo universal, né, que todos recebessem uma contribuição. Essas, assim, o Brasil é um país muito rico. Você perguntar, dá, não dá para fazer? É como o Paulo Guedes fala, tem que ver de onde tirar. Tá, se tem de onde ajustar, beleza. Então, dá para ser possível. A questão até que eu quero levar pela experiência que eu tenho, de tudo que eu já fiz, as pessoas, eu deixo essa pergunta para vocês que estão aqui acompanhando, vocês que estão aqui no nosso bate-papo. Normalmente as pessoas valorizam o que elas ganham de graça? Porque o que eu penso é assim, uma coisa é aqueles projetos que são para uma parcela da população que realmente está necessitado. A gente que está na política, a gente eu pelo menos, costumo andar muito. Eu vou nos bairros, passo cada situação, às vezes, e quando você vai lá realmente andar nos lugares onde ninguém vai, às vezes tem até medo de ir por segurança pública, pelo que acontece naquele local, você vê de tudo. Então, por exemplo, tem um casal de idoso que está abandonado pela família, às vezes morre queimado em casa por um gás que deixou ligado. Então você vê situações realmente de muita pobreza e tal, só que em porcentagens são poucas pessoas. E aí precisa ter programas, né, como tem o Auxílio Brasil, que vem para que essa pessoa tenha um mínimo do mínimo de sobrevivência, de dignidade. Agora, o que acaba sendo uma sacanagem desses programas é que muita gente que não precisa acaba pegando. Entendeu? E aí fala assim, vamos fazer para todo mundo então ter. O Brasil é rico, daria para ter isso? Eu vou te até falar assim, leigamente falando, eu acredito que até daria, mas eu acho que não é um programa justo, porque você tem que priorizar a área de atuação. E no ensino, se você olhar a história do ensino, antigamente para aprender você tinha que ir atrás de um tutor, você às vezes tinha que viajar, implorar para aquele tutor, né, aquele mestre, te pudesse passar o conhecimento, ele ia te avaliar. Às vezes você ia ter que ficar tipo de servo do cara, morando ali próximo a ele para poder aprender. Então era uma coisa de quem via necessidade de ter o conhecimento e ir atrás. Sim. E quando a gente universalizou de ter educação para todos, aconteceu que muitas pessoas pararam de valorizar. Ao ponto da gente ter que ter na nossa Constituição uma regra que, por exemplo, os pais que não põem o filho na escola podem ser presos. Porque tem que dar educação para todo mundo. E isso tudo é muito legal. O problema é esse. Quando você é obrigado e é gratuito, é igual o próprio voto. Tem um monte de gente que discute, eu sou contra o voto obrigatório. Aí você pensa, teve gente que morreu para você poder ter o direito
de fazer aquilo, de ter a educação, de poder votar. E hoje você tem aquilo dado, desde que você nasceu é assim, desde que seu pai nasceu é assim, desde que seu avô nasceu é assim, e aí você não valoriza. É igual na pandemia. Eu dou aula de direitos humanos e era muito difícil explicar para os alunos o que era não ter direitos no Brasil. E a hora que, por exemplo, falo, você só pode sair de casa tal horário, toque de recolher. Você não pode trabalhar hoje. Você só vai poder trabalhar tal dia, tal horário. Então, quando o poder público começa a falar o que você pode ou não pode fazer, aí você começa a entender o que é não ter direitos. E isso, eu acho que muito brasileiro se sentiu ferido com isso. Muita gente não imaginava. A gente viu empresário tendo que trabalhar igual bandido, tendo que falar para o cliente, cara, para na esquina aqui que eu vou lá te entregar a mercadoria. Porque se você entrar no meu estabelecimento, eu vou ser multado. Então, são coisas que eu falo. O melhor jeito de entender os direitos humanos é quando você perde eles. Eu passei por uma situação dessa, fui comprar um sorvete, não vou nem falar nomes, porque, né? Se comprar um sorvete, eu liguei, né? Falei, eu tô querendo comprar um sorvete, vocês estão abertos? E ela me deu uma série de instruções. Falou, você vai parar na rua de trás, aqui. Foi muito engraçado. Para na rua de trás, eu vou aparecer na porta, eu vou abrir. Você entra e se esconde na parte da outra porta ali, porque ninguém te vê na... E foi assim, cara. Eu queria comer um açaí. Entrei, me escondi na parte de trás. Eles fecharam todo o estabelecimento. Beleza, fui lá, fiz minhas compras. Na hora de sair do estabelecimento com as compras, ela me instruiu, né? Entra no carro, eu vou passar do lado, eu coloco as coisas no seu carro e você segue a vida. Eu falei, meu Deus, o que Não, o que é isso? Não, teve uma vez, aconteceu comigo, foi na barbearia, cara. Eu fui na barbearia e o cara fez essa instrução. Não, ó, é o seguinte, no meu quintal aqui não vai ter como sei lá. Você entra no quintal lá, você vai lá, eu de boa, corta o Podia você saindo de barba feita e o policial te parando. E essa barba feita aí? Onde é que você fez isso aí, né? Mas machucou muito o pessoal que produz, né? A gente vê de uma forma cômica, mas foi terrível, né? Pro comerciante de bairro, tudo. E outra, tinha lugares de alto fluxo. O que eu defendi quando eu fui candidato a prefeito era que a gente devia distribuir a canalização do comércio para os bairros. Se tem alto fluxo no centro, então vamos realmente limitar e tentar fortalecer os comércios nos bairros, que aí você gera até oportunidade. Sim. Né? Então, estender as jornadas de trabalho, em vez de reduzir, estender. Né? Então, o cara, por exemplo, por lei, a jornada só pode 8 horas por dia. Libere o cara para que ele possa contratar mais gente. Porque você vai poder entrar menos pessoas por vez, tudo tipo estender. Porque quando você aglutina, você vai só poder trabalhar 4 horas por dia. Quem precisa comprar vai ter que comprar do mesmo jeito. Só que em vez dela ter 8 horas durante o dia para ela poder ir lá comprar, ela vai ter que ir dentro das 4. Então não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai ter que fazer mais gente se encontrar ao mesmo tempo. Enfim, teve muitas atrocidades. Eu espero que o eleitor mostre isso nas urnas, que ele tem memória e que ele foi tratado de forma... Eu até quero, assim, não quero parecer de forma alguma que a gente não tem respeito, que não tem sentimentos. Eu perdi familiares, né? Foi uma situação atípica nessa pandemia, mas eu acho que o gestor público, quando eu falar assim, é uma guerra contra o vírus, então acho que não foi adotada uma política de guerra, porque a gente está vendo que é uma guerra lá no conflito entre Ucrânia e Rússia. E a gente sabe que quando é uma guerra, às vezes a gente tem que tomar decisões duras, porque a gente tem que pensar no hoje, no amanhã e no futuro. Né? Então você toma uma atitude muito precipitada, né? E a gente acaba pagando o pato por isso. Show. Não, a gente está chegando nos momentos finais, Anico. Aqui. É verdade. E, cara, pô... Fluiu, hein? Fluiu. A gente já tá há uma hora, vai fazer uma hora aí de podcast. E eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para a audiência e também para o pessoal que acompanha. A gente precisa realmente ter pessoas que têm brilho no olho, gostam do que fazem, seja no dia a dia, seja na política, principalmente na política, porque a população está cansada de político que só se elege e desaparece. Eu acho que a gente precisa dar oportunidade para gente nova, que quer entrar, pessoas que são acessíveis, que realmente, que nem eu falo, cada um tem um sonho, mas qual que é o sonho do povo?
eu acho que o candidato que ele tem um sonho próprio muito grande vai atrapalhar ele, porque ele precisa sonhar o sonho das pessoas. Ele tem que estar lá para ouvir as pessoas, para gerar soluções, políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas. E ele só consegue fazer isso ouvindo, tendo conhecimento e estando disponível e com muita eficiência. Porque 4 anos passa rápido. E se o seu candidato não sabe o que fazer, escolha um que saiba. Legal, maravilha. Show de bola, cara. Cara, obrigado aí por você ter topado esse convite aí de estar fazendo essa conversa, essa resenha aqui, né, no Tá em Alta Podcast. Tá de forma atípica, nós nunca tínhamos feito isso em período eleitoral. Não tínhamos, é verdade. Existe toda uma cartilha, etc. Né? Isso, uma critéria. É diferente para nós. É diferente, cara. E assim, podcast... Mas sem perder a ideia do Tá em Alta, sem perder esse espírito do podcast. E foi bem bacana, né? É bom a gente poder discutir e confrontar temas tão importantes como saúde, educação, né? E tantos outros de uma forma... pacífica, dá pra falar assim? Uma conversa normal? Sim. Conversando sobre um diálogo. Então, perfeito. Que tenham mais espaços como esses, né? Infelizmente, como vocês disseram, pela legislação é tudo muito limitado. Muito burocrático. É aquelas regrinhas igual hoje na manifestação. Se você estiver na calçada e na rua, pode fazer política. Se entrar na praça, não pode. Quer dizer, gente, tanta regrinha que só não faz sentido. Tem que obedecer. A lei tem que obedecer, mas... a gente precisa de mais leis que façam sentido no nosso dia a dia. É verdade. Então, a gente agradece de verdade aí a sua presença, viu, Aníbal? Agradeço aí o Samuel. Valeu, né? Samuel. Obrigado aí. Samuel. Muito obrigado. Poxa, e é isso aí, Celso Tenari. É isso aí, Altair. Valeu, cara, pela companhia aí, valeu pela resenha. E em breve aí vocês vão estar vendo aí com trechos. Os melhores momentos. Os melhores momentos. Valeu, pessoal. Sou o Altair Godoy. Eu sou o Celso Tenari. E este foi mais um Tá em Alta Podcast. Isso aí, gente. Valeu.